gente! Então, passaram-se 2 anos desde que eu comecei a trabalhar com animes no Japão, e depois daquele meu primeiro vídeo falando sobre como foi entrar na indústria, algumas pessoas me pediram para falar mais sobre o assunto. Então eu decidi fazer esse vídeo, já que passaram-se 2 anos, faz 2 meses, e falar um pouco como é que tem sido a experiência, os lados bons e os lados ruins, e se tem valido a pena trabalhar com animes no Japão. Como a maioria de vocês sabe pelo meu vídeo anterior, eu não vim pro Japão exatamente porque eu queria trabalhar com animes. Eu vim porque eu tava esgotada, né? Estava sofrendo um pouco de burnout no Brasil, porque eu trabalhava de segunda a segunda, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Ok, que era um pouco culpa minha por não saber dizer não para as coisas e aceitar muito mais trabalhos e responsabilidades do que o que eu realmente daria conta de forma saudável. Então eu tive um pouco, né, esse choque no Brasil e decidi largar tudo e vir morar no Japão. Mas na época eu lembro que eu fiquei com um pouco de dúvida se eu realmente estava fazendo a coisa certa, porque aposto que a maioria de vocês sabe que o Japão não tem a melhor fama sobre cultura de trabalho. Aqui tem gente que literalmente se mata de trabalhar, e principalmente na indústria de animes, que tem casos de pessoas que realmente morreram de tanto trabalhar porque trabalharam 600 horas no mês. Mas como na época o meu objetivo não era necessariamente entrar na indústria de animes, eu não estava muito preocupada com esse ponto. Obviamente eu tinha interesse em trabalhar com a indústria criativa japonesa, já que eu já estaria vindo pra cá de qualquer forma, né? E cheguei a falar com alguns dos meus amigos que já moram aqui faz tempo e trabalham com games, com animes, e tomei a decisão de vir pro Japão mesmo assim. E o começo da minha carreira vocês já sabem como foi pelo vídeo anterior, né? Então nesse vídeo eu vou aproveitar para falar um pouco sobre os pontos bons e ruins que eu tenho vivenciado nesses 2 anos. Bem, vamos começar falando sobre os pontos ruins, pra já tirar isso da frente, né? E o primeiro deles é que durante esses 2 anos eu nunca sinto que eu tenho muita confiança no que eu tô fazendo. No Brasil, eu nunca senti que eu era inferior, tecnicamente, a outros colegas, né? Eu sempre senti que, assim, tem pessoas com mais tempo de carreira, tem pessoas com menos tempo de carreira, mas, de forma geral, eu conseguia entregar o que a média das pessoas com quem eu trabalhava entregavam. Tinham pessoas que eram mais rápidas, pessoas que tinham mais habilidade técnica, mas, assim, se me dessem tempo suficiente pra eu ficar martelando lá nas peças que eu tava fazendo, a maioria das coisas alcançava um padrão ok da qualidade dos projetos que eu tava fazendo. Mas chegando aqui no Japão, eu tive um baque, porque eu sentia que todos os meus colegas de trabalho, ou quase todos, eram muito melhores do que eu. Eu via o que eles entregavam e o que eu entregava e eu ficava... Como que chega nisso? Então, por um bom tempo, né, até eu conseguir me desenvolver e ver que eu tava conseguindo entregar coisas que realmente eram no mesmo nível dos meus colegas, eu desenvolvi muito essa síndrome do impostor de achar que tudo que eu faço tá horrível, e isso tem gerado algumas consequências até hoje em dia que me põe muito pra baixo, né? Às vezes eu conquisto alguma coisa ou eu entrego algo que é elogiado e tal, e eu só acho que eu não sou digna de tal reconhecimento. Então esse foi um ponto negativo nesses 2 anos. O segundo ponto negativo, a falta de sensação de pertencimento, né? E não é nem pelo fato de eu ser brasileira, tipo, você é estrangeira, é óbvio que você não vai sentir pertencimento porque você não pertence a esse país, né? Não é nesse sentido. É mais no sentido de que no Brasil, eu sentia que a equipe era muito unida, né? Independentemente se você fosse da área de arte, se você fosse animação, se você fosse programação, se você fosse qualquer coisa, sentava todo mundo pra debater o projeto e meio que você podia dar pitaco, assim, falar sua opinião ou sugestão na área de outras pessoas, né? E isso me fazia me sentir muito parte da equipe, assim, fazia realmente sentir que todo mundo se dava muito bem. Aqui no Japão, não é muito bem visto você falar a sua opinião fora da sua própria área, né? Então, por exemplo, eu sou de cenário, a minha opinião, ela fica reservada pra área de cenário, e se eu
tiver algo para falar sobre as outras áreas, isso pode não ser tão bem visto. Então, eu não sinto tanto esse entrosamento entre várias pessoas da equipe de um mesmo projeto, né? Eu sinto muito mais entrosamento entre as pessoas da área de cenário do que com o resto do estúdio inteiro. Então, isso também me faz sentir que, por exemplo, as obras que eu participo, elas não são realmente tanto mérito meu, né? Mesmo que as minhas artes estejam lá, são só os meus cenários. Tipo, todo o resto não tem nada de mim lá, né? Então, essa falta de sensação de pertencimento é uma coisa que eu sinto falta. E o terceiro ponto negativo são os cronogramas. Como eu falei no começo do vídeo, o Japão não tem a melhor cultura de trabalho do mundo, né? E, assim, a área que eu trabalho, que é cenários, ela não é tão afetada por essa parte tóxica de cronogramas apertados. Porém, tem muitas outras áreas que amigos meus trabalham, que, por exemplo, animação, o pessoal que é da produção, né, assistente de produção, producer, o pessoal de pós, né, eu vejo eles assim, virando noite pra entregar coisa e é um pouco chocante, né? Eu sei que tem pessoas de cenário que também vira e mexe, precisam fazer hora extra pra conseguir entregar no prazo. Eu, pessoalmente, felizmente, nunca precisei fazer hora extra, porque, modéstia à parte, eu sou bem rápida, então eu nunca tive problemas com cronogramas aqui. E também a gestão, né, do meu setor, do estúdio que eu trabalho, é bem boa, assim, a gente tenta evitar ao máximo que as pessoas do nosso setor precisem fazer hora extra, mas comparado com o Brasil, é uma coisa que eu realmente sinto um pouco mais de pressão, né, tem uma pitada mais de ansiedade no processo. E eu acho que dos pontos negativos era isso, então eu vou falar um pouco dos pontos positivos. E o primeiro deles, por incrível que pareça, é que o Japão curou meu burnout. E eu nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida, mas teve um conselho que o Henrique Lira me deu quando eu trabalhava com ele, que eu contei pra ele um pouco, né, sobre estar sentindo um pouco burnoutada, né, e sentia que eu trabalhava demais e tal. E falei pra ele que eu tinha interesse de vir pro Japão. E o comentário que ele fez e que me deixou um pouco chocada, assim, foi: independentemente de onde você esteja, você sempre vai estar consigo mesmo, né? O que isso significou pra mim é que, tipo, se eu não mudasse o jeito que eu penso, o jeito que eu faço as coisas, eu não ia curar o meu burnout só por estar indo pra outro país. Quando eu comecei a trabalhar em fábrica e parei de desenhar, eu tive um pouco essa calmaria, assim, de o meu trabalho não precisa ser a coisa que eu mais amo e preciso dedicar 24 horas do meu dia pra isso. E aí, quando eu voltei a trabalhar com arte, de fato, eu já tava muito mais de boas com essa parte de: eu gosto do que eu faço, né? Eu trabalho com arte, que é uma coisa que eu amo, mas eu não preciso sacrificar minha vida inteira, né? Todas as horas em que eu estou acordada pra fazer isso aqui. Então, por incrível que pareça, ter trabalhado em fábrica foi um pouco bom pra eu mudar um pouco essa forma de pensar, né? E basicamente, acabou o seu expediente, né? E, obviamente, não dá pra mudar do dia pra noite, né? Então, mesmo assim, eu continuei pegando alguns freelas pontuais, mas nada que eu precisasse ficar virando noite, né, dormindo 5 horas por dia pra fazer, né. E aí, quando eu entrei no meu primeiro estúdio aqui no Japão, a minha sorte também é que os meus colegas de trabalho são pessoas incríveis, assim, que eu agradeço muito por ter encontrado elas na minha vida, porque no Brasil eu também sentia que quando você entra num estúdio assim que todo mundo ama o que faz, sempre tem aquele negócio: eu amo o que eu faço, então não tem problema eu responder e-mail, mandar e-mail às 2 da madrugada, né? Porque a outra pessoa do outro lado também ama o que está fazendo. Eu não sei se foi só comigo que eu tive essa experiência, mas era muito assim, né? O pessoal me mandava demanda 1 da madrugada e eu, tipo, não, bora, da hora, eu trabalho com o que eu gosto, vou responder o e-mail 1 da madrugada, claro. Gente, não, isso não é normal, parem com isso, pelo amor de Deus, né? Então, eu entrei no estúdio aqui, provavelmente isso também é pelo Japão ter muito
dessa cultura tóxica, né, tem muitas pessoas que já estão há um tempo no mercado que passaram por experiências semelhantes em níveis de toxicidade, né? E elas têm uma certa consciência de que não é legal reproduzir isso, né? Quando eu entrei no estúdio aqui, eu me deparei com essas pessoas que elas não querem que você se mate de trabalhar, né? Muito pelo contrário, elas esperam que você continue vivo para continuar trabalhando, né? Por um longo período. Então, as equipes com as quais eu trabalhei até agora, normalmente são equipes que prezam por não fazer hora extra, por não se matar de trabalhar, né? Obviamente você tem que dar o seu melhor no trabalho, mas sua vida não pode ser só isso. E o segundo ponto positivo desses 2 anos trabalhando com anime é que eu sinto que eu melhorei muito, né? Mas eu melhorei assim num nível em que provavelmente em 10 anos trabalhando no Brasil eu não teria melhorado. Por quê? Tem uma coisa que o Mike Azevedo ele fala muito, que é: se você quer melhorar, é melhor você fazer em quantidade do que você ficar 2, 3 meses fazendo uma peça mega foda, né? Então, no Japão tem muita demanda. E é num nível assim de, no Brasil, em uma semana, se eu fizesse 5 cenários, eu fiz muito cenário. No Japão, se em uma semana eu fizer 50, ainda tá ok. Então, como tem que ter, né, essa produção em alta quantidade, eu sinto que eu melhorei muito rápido. E graças a isso eu cheguei a níveis que, assim, eu sempre quis chegar e eu sentia que ia demorar décadas para eu alcançar. Obviamente eu não tô satisfeita ainda com o nível que eu tô e tem muitos pontos que eu quero melhorar na minha arte, mas eu já me sinto muito mais feliz com o nível de qualidade que eu alcanço hoje. O terceiro ponto positivo é estabilidade. Quando eu trabalhava no Brasil, mesmo que eu tenha trabalhado por 4 anos dentro do mesmo estúdio, eu nunca senti que era o estúdio em que eu iria me aposentar. Porque os projetos que tinham no estúdio, eles não tinham um nível de complexidade mega alto e uma qualidade mega foda, né? Então eu sentia que se eu quisesse alcançar um nível mais alto, eu teria que ir para outros estúdios, né, que tivessem esse tipo de projeto. Só que no Brasil, na Europa, na América, né, esses estúdios que têm um nível muito alto de qualidade, eles raramente pegam pessoas para serem treinadas, né? Eles esperam muito que as pessoas já venham prontas no nível de qualidade que elas estão almejando. Então, no Brasil e no Ocidente, como geral, tem muito pouco essa cultura de educar, treinar, né, os júniors para que eles cheguem num nível bom de qualidade. E mesmo que você já tenha um bom nível e seja contratado por esses estúdios, eu também sinto que tem muita pouca segurança de que depois que você fizer o seu trabalho e não for mais 100% necessário, você vai continuar nesses estúdios, né? Uma coisa que eu tenho ouvido muito nesses últimos anos é sobre grandes estúdios que demitem em massa, equipes inteiras de arte. Basicamente você não tem estabilidade nenhuma. Então, no Brasil, eu sempre sentia que era muito essa balança de tipo, eu posso continuar nesse estúdio, mas meu nível nunca vai ser incrível, ou eu posso tentar ir para outros estúdios, que o salário vai ser melhor, o nível vai ser mais alto, só que eles não vão me treinar, eles não vão me dar estabilidade porque eu posso ser demitida a qualquer hora. Então, chegando aqui no Japão e vendo que aqui ainda existe muito essa cultura de você entra numa empresa e você continua nela até você se aposentar, é uma coisa que tem me trazido muita segurança. Porque assim, gente, eu não sei se vocês já passaram por isso alguma vez, mas eu já tive algumas experiências de freela que eu era contratada e uma semana depois me mandavam embora, assim. E é horrível, você fica se sentindo uma merda, porque... Por que eu fui mandada embora? Tipo, eu sou tão ruim assim? Estando aqui no Japão, onde ainda tem bastante essa cultura de contratar uma pessoa que ainda é júnior e dar basicamente tempo e treinamento pra ela se desenvolver, é uma coisa que tem sido muito bom pro meu emocional, no geral. A quarta coisa, que é um ponto positivo aqui de trabalhar com animes, é que os estúdios, eles não se limitam ao trabalho interno do estúdio, né? Talvez vocês não vejam muito os créditos dos animes, mas se vocês pararem pra olhar, normalmente não tem só staff
próprio estúdio do que fez o anime. Normalmente tem staff de outros estúdios, né? Inclusive, esses estúdios são creditados normalmente. Então, por exemplo, a MAPPA fez um anime, mas que quem fez a pós-produção foi o Production ID, e quem fez parte dos keyframes foi a Pierrot. Então, assim, são vários estúdios que eles trabalham meio que em parceria para fazer várias partes do processo. Isso é bom porque não acontece muito aquilo que eu comentei no Brasil de se eu ficar nesse estúdio eu nunca vou conseguir trabalhar em projetos que são mega complexos e de alta qualidade. Não, tipo, mesmo eu trabalhando num estúdio específico, nada impede de entrar um desses trabalhos que exigem mais no meu estúdio. Não que o meu estúdio tenha um nível baixo, muito pelo contrário, eu acho que o nível do estúdio que eu trabalho atualmente é bem bom. E por fim, eu queria falar alguns pontos que eu considero neutro, né? Que dependendo da pessoa pode ser bom ou ruim, mas eu não acho nada. E o primeiro deles é saber japonês. E, assim, para trabalhar com animes no Japão, você tem que saber japonês. Precisa ser fluente? Dependendo da área que você atua, não. Por exemplo, o meu japonês é N2, né? Que não é considerado ainda fluente, embora seja avançado. E eu conheço muita gente que trabalha com animes que tem N2, né? Então, não precisa ser fluente, mas assim, tem muitas coisas no meu dia a dia que eu ainda sinto um pouco de dificuldade, né? A maioria das coisas que as pessoas me falam eu entendo, só que às vezes quando eu quero expressar uma ideia, né, eu ainda sinto um pouco de dificuldade de achar as palavras certas, então viram meio que uma mímica com um uso de palavras não 100% ortodoxo, né, mas no final das contas normalmente consigo me virar bem. Mas a questão é que eu preciso estudar mais japonês, então pra mim não é nem algo ruim, nem algo bom, né? É só realmente questão de estudo. O segundo ponto pra mim que é neutro, né, e que eu sei que tem pessoas que acham isso um ponto negativo, é interação social. Eu tenho alguns amigos que eles se incomodam pelo fato dos japoneses serem muito reservados, eles não gostam muito de conversar, né, de se enturmar e tal. E tem gente que sente falta disso, porque no Brasil, né, todo mundo é mó amigável, todo mundo conversa e chama pra sair, não sei o que, né? E assim, por que eu acho isso um ponto neutro? Porque eu sou introvertida, né? Assim, eu não sou tímida e também não sou antissocial, mas a minha bateria social é desse tamanho, assim, né? Então, quando eu tava no Brasil, eu me lembro que chegava no final do dia e eu tava esgotada, assim, esgotada nem de tanto trabalhar, né? Era mais de tanto conversar, interagir com pessoas do que de trabalhar. E aqui no Japão, normalmente, assim, eu converso com os meus colegas, mas é muito mais tipo, no horário do almoço, no horário da saída, e o resto do dia inteiro é um silêncio, assim. É uma delicinha, eu fico ouvindo as minhas musiquinhas, fazendo meus desenhinhos, mó na paz. Aí eu chego em casa, no final do dia, eu tô ótima, assim, minha energia ainda tá no talo, assim, ainda eu sinto que eu posso fazer muitas coisas depois que eu chego em casa. Mas eu entendo pessoas que se incomodam, né, com esse lado e acham que isso é um ponto negativo do Japão. E às vezes eu sinto um pouco falta, né, de mais interação social, mais um aprofundamento maior, né, das relações com os meus colegas, mas não é uma coisa que me incomoda absurdamente, né? Então, pra mim, é meio neutro. E o terceiro ponto, pra mim, que é neutro, que mas você podia estar ganhando melhor se você trabalhasse em outro país. Ou se você trabalhasse em outro mercado, tipo games, né? Sim, eu poderia. Eu não discordo disso, né? Eu sei que, tipo, se eu estivesse trabalhando e ganhando em euro ou em dólar, provavelmente estaria melhor do que ganhando em iene. Mas a questão é que eu não vim pro Japão para trabalhar com anime, né? Eu vim pro Japão porque eu queria vir pro Japão, né? E trabalhar com anime foi meio que uma consequência disso. Então, assim, eu poderia estar ganhando melhor se fosse na Europa. Poderia, mas eu não quero ir pra lá, sabe? É meio isso.
E assim, eu falo, eu poderia ganhar melhor como se eu ganhasse mega mal também, mas não é a questão, assim. Eu tenho amigos que trabalham com arte e ganham bem melhor que eu, né? Mas assim, eu ganho relativamente bem. Dá pra pagar as contas, dá pra sair pra rolezar, dá pra comprar futilidades, né? Então, eu me sinto financeiramente satisfeita com quanto eu ganho. E eu tô onde eu queria estar e eu não sei se eu trocaria isso pra trabalhar em outro país, né? E mesmo, mas podia trabalhar com games. Sim, eu já tive experiência de trabalhar com games, não aqui no Japão, mas eu não gostei muito. Ser bem sincera, não foi uma coisa que me agradou muito, mas assim, talvez fosse a parte da produção que eu tenha trabalhado, não sei, né? Talvez se no futuro eu tiver outras experiências, quem sabe, um monte de ideia, mas por enquanto a área que eu mais amo é a animação. Eu não me vejo trabalhando hoje em dia, agora pelo menos, com outra coisa que não seja anime no Japão. E pra finalizar, né, se valeu a pena esses 2 anos trabalhando aqui no Japão. Pra mim, gente, valeu a pena. Assim, tem seus prós e seus contras, mas os prós têm feito muito melhor pra mim, né, do que os contras. Embora eu tenha muitas críticas à indústria de anime japonesa no geral, mas pra mim tá sendo uma boa experiência. E se alguém tiver qualquer dúvida, comentário pra fazer sobre o assunto, sinta-se livre pra comentar aqui no YouTube. Ok? Então valeu, gente. Falou. Tchau.